gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, nós estaremos estudando o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre teremos a oportunidade de estudar os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E a primeira lição é o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Essa lição é uma lição introdutória. Ela vai falar sobre o reino de Deus. Ela vai falar sobre o caráter deste reino, sobre aquilo que Jesus ele quis apresentar para o seu povo e para a sua igreja. E é interessante como isso começa, porque isso vai começar lá na Galileia. A Bíblia fala que Jesus ele sobe a um monte e ele começa a ensinar aos seus discípulos. É interessante que o Sermão do Monte ele se dá logo após a escolha dos 12 apóstolos. E isso acontece por volta ali do ano 31 depois de Cristo, em pleno verão. Mateus, que é o evangelista que escreve o primeiro evangelho, ele coloca o Sermão do Monte no princípio da história do ministério de Jesus. Então, é importante nós pensarmos como isso se deu. Jesus ele sobe ali aquele monte e ele começa a ensinar aos seus apóstolos. Os estudiosos, eles falam que o Sermão do Monte, ele está estruturado em pelo menos 5 pontos. 5 pontos importantes. E eu fiquei meditando, irmãos, sobre isso. E o meu coração se encheu da presença de Deus quando eu vi isso. Os irmãos vão ter a oportunidade de acompanhar isso na lição, porque está na lição. Veja bem, a estrutura do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele está fundamentado na narrativa que começa lá em Mateus, no capítulo 1, do verso 1 até o verso do verso 4, do capítulo 1, do verso 4 até o verso 16. E aí começa com a genealogia de Jesus, e aí depois segue com seus desdobramentos em 7 profecias muito importantes. E Mateus ele vai falando sobre essas profecias. Então Mateus ele vai falar sobre elas no capítulo 1, com a genealogia de Jesus. Depois você vai ver, ele fala no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Lá no capítulo 1, Mateus ele vai apresentar Jesus como o Emanuel. Mateus 1 e 23, ele fala de Jesus se apresentando como Emanuel. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus ele é o Deus conosco. Ele recorre àquela profecia que está escrita lá em Isaías, capítulo 7, e o versículo 14, diz assim, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Mateus ele está trazendo à memória do povo, dos seus leitores, justamente isso, que o Messias, que o Cristo, aquele que está ali naquele momento, é aquele de quem Isaías havia profetizado. Nós vamos ver também o próprio Mateus falando do nascimento de Jesus, e aí ele fala disso lá em Mateus capítulo 2 e o verso 6. E isso ele está se lembrando da profecia que está lá em Miqueias, capítulo 2 e o verso 5, quando diz assim, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. Então, Mateus ele fala sobre isso também. Ele diz que Jesus iria nascer em Belém, lá no capítulo 2 e o verso 6. Mas ele fala também que Jesus seria chamado do Egito, cumprindo a profecia, do Egito chamei ao meu filho. E aí depois ele vai falar ainda do choro de Raquel, no capítulo 2 e o verso 18. Ele fala que Raquel, ela está chorando e ela não quer ser consolada, porque já os seus filhos não existem. Tudo isso está se cumprindo na vida de Jesus. E aí depois, no 5º ponto, Jesus ele é chamado de Nazareno.
Mas Jesus não nasceu em Belém. E por que ele é chamado de Nazareno? Porque Jesus ele foi criado em Nazaré. E Mateus ele deixa isso bem salientado no seu evangelho. Jesus ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. E como ele é criado em Nazaré, aí ele é conhecido como o Nazareno. Então, veja bem, esses pontos que eu estou falando aqui para os irmãos, eles são uma estrutura. Ou eu posso dizer melhor ainda, eles são a estrutura do Sermão do Monte. Por quê? Porque esses pontos vão mostrar que Jesus realmente é aquele que diz quem ele é. Ele é justamente aquele quem diz ser. Ele tem autoridade para dizer quem ele é. Porque as profecias dão embasamento para isso. Então veja só, ele é chamado de Nazareno. Aí no ponto 6, diz que de João Batista, fala que João Batista ele vai ser aquele que vai vir como aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E Mateus apresenta isso também. Glória a Deus. E aí depois nós vamos ver lá no capítulo 4. Tudo isso é antes do capítulo 5, antes do Sermão do Monte. Do capítulo 4, versículo 14 a 16. Aí nós vamos ver a Bíblia falando assim, glória a Deus. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados em regiões de sombra da morte, a luz raiou. E aí Jesus ele começa a pregar o evangelho. E aí alguns discípulos começam a seguir. Daqui a pouco uma grande multidão começa a segui-lo. E aí ele olha para aquela multidão e ele escolhe 12 apóstolos para si. Logo após essa escolha, a Bíblia vai dizer agora que ele sobe a um monte. E a Bíblia diz assim, e Jesus subindo ao monte, se assentou. É por isso que é chamado Sermão do Monte. Subindo ao monte, se assentou, e se aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. E aí ele começa. Eu poderia falar para você aqui sobre essas bem-aventuranças. Por exemplo, a primeira bem-aventurança que Jesus fala, né? Ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguém pensa que pobre de espírito, as pessoas interpretam mal esse versículo, né? Muitos interpretam mal esse versículo. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, olha, tal pessoa é pobre de espírito. Tal pessoa, eles acham que o pobre de espírito é aquela pessoa que é um coitadinho, ou aquela pessoa que nasceu em alguma situação difícil, ou aquela pessoa que não tem muito conhecimento. E são várias interpretações que se dá a esse pobre de espírito. Mas o pobre de espírito não é nada disso. Tem uma outra tradução bíblica que explica melhor o que significa a palavra pobre de espírito. Pobre de espírito significa humilde de espírito. Existem pessoas que são ricas, pessoas que têm muita condição, pessoas que têm até um poder aquisitivo muito grande, mas ele é pobre de espírito. O que significa dizer que ele é pobre de espírito? Ele é humilde de espírito. Ele tem um coração quebrantado. E é isso que Deus quer ver no nosso coração. Um coração quebrantado, um coração humilde de espírito. É aquela pessoa que Deus pode dar para ela. Deus pode dar a vontade para ela. Pode dar riquezas e riquezas para ela, que a prioridade dela não vai estar nas riquezas. A prioridade dela vai estar em Deus. Deus sempre vai ser a sua prioridade. Será que você não está se lembrando aí de um personagem bíblico? Existem vários, mas eu estou falando desse personagem propositalmente para que você possa se lembrar dele. Será que você não está se lembrando de alguém que foi muito rico, mas que de repente ele perdeu o chão debaixo dos seus pés, né? Assim, fisicamente falando, ele perdeu o chão debaixo dos seus pés.
não perdeu só riqueza, mas perdeu até os seus próprios filhos. E quando ele estava naquela situação, uma situação tão difícil, alguém poderia até pensar, mas e agora? Né? O que ele vai fazer? Com certeza o inimigo da nossa alma já estava dizendo assim, eu ganhei essa, consegui, agora ele vai blasfemar contra Deus, ele vai falar contra o Deus dele, mas ele não fez isso. Eu sei que você sabe de quem eu estou falando aqui de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro. A Bíblia fala assim que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E o que acontece com Jó? Jó, ele perde tudo. Mas Jó, ele era um homem, apesar de muito rico, ele era humilde de espírito. E o que aconteceu com ele? Mesmo depois de ele ouvir a sua própria esposa falando para ele assim, olha, você ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele chegou e ele falou com a sua esposa, e ele falou, olha, Deus nos deu o bem, e ele não permitiria também que o mal viesse sobre nós. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele era humilde de espírito, né? Qual é a próxima bem-aventurança? Então, Jesus ele fala, bem-aventurado os pobres de espírito. Depois ele fala assim, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Bem-aventurados que choram. Talvez você esteja chorando. Talvez você esteja derramando muitas lágrimas. Mas você é bem-aventurado. Porque Deus, ele te vê. Deus, ele conhece. Então, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela vem do grego. Makarioi. Makarioi. E essa palavra significa felizes. Mas como assim? Como assim, irmão Serginho, felizes? Como alguém que é pobre de espírito, e eu já expliquei para os irmãos o que significa pobre de espírito aqui, né? Como alguém que é pobre de espírito pode ser bem-aventurado? Como alguém que vive muitas vezes numa situação difícil e está sempre derramando lágrimas, pode ser bem-aventurado, né? Porque no grego significa isso, makarioi significa felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Existe uma promessa de Deus, lá em Apocalipse, que ele fala que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, né? Estou me lembrando aqui do Salmo 30, o verso 5, que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja bem, a estrutura do Sermão do Monte, ela vem como uma apresentação daquele que se vestiu da nossa humanidade, que foi o Senhor Jesus. Ele se vestiu, né? O apóstolo João, ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que Mateus, que é o primeiro evangelista aí, né? Na ordem dos livros, não que ele seja o primeiro evangelista no sentido de ter escrito, mas na ordem dos evangelhos ali, ele é o primeiro evangelista. Então veja bem, Mateus, ele apresenta essa espinha dorsal aí do Sermão do Monte. Ou seja, ele vem com a genealogia de Jesus. Eu estou falando para você da estrutura do Sermão do Monte. Ele vem com a genealogia de Jesus e depois ele vai trazendo os desdobramentos disso. Ele vai falando sobre o quê?
ele fala da genealogia de Jesus, aí depois ele fala assim, olha, se lembrem, né? Aqui eu estou fazendo uma paráfrase, eu estou parafraseando, se lembrem do que o profeta Isaías disse, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha, esse que vem aí é Deus. E é Deus conosco, habitando no nosso meio. Glória a Deus. Aí depois, ele vem mais um pouquinho, e no segundo ponto profético, aí ele vai falar, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai falar assim, olha, e a cidade que ele vai nascer é Belém. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, é lá que vai nascer, é de ti que sairá aquele que será Senhor em Israel. Mateus, ele vai conferindo. Por quê? Porque ele escreve o seu evangelho para os judeus. Ele escreve o seu evangelho para alcançar o povo judeu. Então o povo judeu, ele tem uma intimidade com esse evangelho, e eles vão conferindo, eles vão vendo isso. E aí depois ele põe o terceiro ponto, ele fala assim, olha, se lembrem que ele teve que fugir para o Egito, mas aí Herodes morre, e aí ele fala assim, do Egito chamei a meu filho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E aí ele vai falando, e ele vai falando do choro de Raquel, é o quarto ponto. Raquel chora por seus filhos. E aí eu já falei de todos os pontos, né? Depois ele é chamado de Nazareno, e depois vem aquele que vai preparar o caminho dele, que é João Batista, glória a Deus. E aí depois, agora ele começa o seu ministério lá na Galileia. Né? O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados em regiões de sombra da morte, a luz raiou. Glória a Deus. A Galileia, ela ficava ao norte de Israel. Na Galileia, Jesus, ele pelo menos, ele ficou ali 2 anos no seu ministério. O ministério de Jesus, ele durou por volta aí de 3 anos, né? Alguns estudiosos aí colocam entre 3 anos e meio, mas vamos colocar aqui 3 anos. 2 anos foi na Galileia. 8 meses foi na região sul, na Judéia. Então guarde com você aí. Região norte, Galileia, 2 anos. Região sul, a Judéia, 8 meses. E na Pérea, 4 meses. Então Jesus, ele vai cumprir os seus 3 anos de ministério nesses 3 lugares. Glórias a Deus. Aí nós estamos terminando o capítulo 4 de Mateus agora. E chegamos no capítulo 5. Aí Jesus, ele sobe ao monte. E agora eu vou poder falar para você das bem-aventuranças, né? E ele começa a ensinar. A Bíblia diz assim, e subindo ao monte, assentou-se. Glória a Deus. Que calma que Jesus tinha, né? Ele se assentou. E ele se assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. E a Bíblia diz assim, e abrindo a sua boca, os ensinava. Aleluia. Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Aleluias. Sim, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, glórias a Deus, aleluias, alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso, você alcançará misericórdia. Se você perdoa, você será perdoado.
Glória a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Você percebe que nas bem-aventuranças de Jesus, elas vão totalmente na contramão do mundo? Porque é totalmente diferente. Veja bem, as bem-aventuranças aqui, elas tratam de uma ética cristã. Ou melhor, da ética cristã. Se você cumpre as bem-aventuranças, você consegue sobrepujar o teu eu carnal. Se você está andando de acordo com as bem-aventuranças, você está andando em fidelidade diante de Deus. E aí o eu já não tem mais vazão sobre você. Você consegue vencer a tua própria carne. Porque isso vai totalmente contra a lógica humana. As bem-aventuranças, ela vai totalmente contra a lógica mundana. Porque bem-aventurado para o mundo não é esse homem. Para o mundo, bem-aventurado é aquele que tem poder. Bem-aventurado é aquele que possui riquezas. Bem-aventurado é aquele que é popular. Bem-aventurado é aquele que é famoso. Aquele que é conhecido. Né? Vamos trazer para os dias de hoje aquele que está nas redes sociais, está bombando nas redes sociais. Todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Ah, esse sim é bem-aventurado. Ele é uma celebridade. Bem-aventurado é aquele que participa do reality show. Esse é um bem-aventurado. Na visão do mundo, esse é um bem-aventurado. Mas na lógica de Jesus, não. Porque às vezes, esse que na lógica mundana é um bem-aventurado, né, que se acha um bem-aventurado, muitas vezes, por fora, ele está até sorridente. Mas por dentro, meu amigo, por dentro às vezes ele está chorando. Quantas pessoas estão dentro das suas mansões, mas estão sem saúde. Pagam caríssimo por um remédio. Pagam caríssimo. Se pudessem, dariam tudo para curar a sua doença. O que dizer das doenças psicossomáticas? O que são doenças psicossomáticas? São aquelas doenças da mente que se manifestam no corpo. E quantas pessoas que estão doentes mentalmente? É por isso que hoje nós já estamos tendo que trabalhar habilidades socioemocionais, né? Aqueles que trabalham em escola sabem do que eu estou falando. Habilidades socioemocionais. Por quê? Porque hoje em dia muitas vezes não se sabe ouvir um não. Se a pessoa ouve um não, ela se sente tão frustrada que muitas vezes ela é capaz de, muitas vezes até tirar a vida de alguém. E quantas pessoas estão numa situação difícil? Mas na lógica de Jesus, o que é o bem-aventurado? É o humilde de espírito. E Davi sabia disso. Você se lembra do Davi? Davi, um dia, ele caiu num pecado que todos conhecem, eu não preciso relatar para você. Mas na sua oração, lá no Salmo 51, ele faz uma oração tremenda e ele fala para o Senhor: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi sabia disso. Davi, ele era humilde de espírito. E ele fala assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. E Isaías fala isso também. Quando Isaías fala da transcendência e da imanência de Deus, Isaías fala: assim diz o alto e o sublime, aquele que habita nos céus,
nas alturas, mas que habita também com o quebrantado e com o contrito. Glória a Deus. Na sua transcendência, Deus ele habita nas alturas, ele habita no alto, porque ele é Jeová Elion, mas na sua imanência, ele conhece a tua necessidade, ele conhece a tua dor. Glória a Deus. Eu preciso terminar aqui. Aleluias. Veja bem, as bem-aventuranças, elas dizem respeito ao caráter dos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aquele que cumpre as bem-aventuranças significa dizer que ele está andando com Deus. Aquele que consegue viver essas bem-aventuranças, ele está conseguindo gerar, ele está deixando com que o fruto, né, não os frutos, mas o fruto do Espírito seja gerado nele. Né? Existe uma consonância das bem-aventuranças aí com o fruto do Espírito, né? Lembra do fruto do Espírito? O fruto do Espírito nós podemos dividir, né? Pensar no fruto do Espírito como uma fruta com 9 características, né? Mas o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo fala, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus. Então, se você tem isso, você tem as bem-aventuranças. Porque quem tem o fruto do Espírito, ele consegue fazer com que Jesus apareça nele. É o que Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Tem uma hora que Paulo ele olha para ele e ele já não vê mais ele. Ele fala assim, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que se humilhou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então fala do caráter dos filhos de Deus. E em Mateus, as bem-aventuranças falam da chegada do reino de Deus. E eu queria falar pelo menos de 4 aspectos aqui desse reino. Veja bem, o reino de Deus, ele tem 4 aspectos. O reino de Deus, ele pode ser identificado, em primeiro lugar, no coração. Hoje nós não estamos vendo ainda o reino de Deus manifesto literalmente, né? Como eu poderia dizer para você, nós não podemos apalpar. Mas se você abrir a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e o versículo 21, Lucas vai dizer assim que Jesus, ele foi sendo interrogado, ele disse assim, o reino de Deus ele não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus já está entre vós. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que ele já estava ali. O reino de Deus era a pessoa dele. Quando Jesus desceu na terra, o reino desceu com ele. Então, esse é um dos aspectos. O reino no coração. Ele se manifesta no coração. Mas ele se manifesta na obra salvífica também. O Espírito Santo é aquele que, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus continua dizendo, do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. E ainda, irmãos, nós podemos falar aqui, terminando já, glória a Deus, do reino de Deus como expressão da igreja, né? Ou melhor, da igreja como expressão do reino de Deus. A igreja como expressão do reino de Deus. E terminando aqui esse tópico, nós podemos falar que toda a criação, o universo, todo o universo, ele faz parte
do reino de Deus. Deus domina sobre todo o universo. E um dia, Deus ele vai restaurar esse universo. Por quê? Porque o universo ele foi contaminado pelo pecado. Inclusive o espaço sideral. Tudo foi contaminado. E um dia Deus irá restaurar. E agora, concluindo o terceiro tópico aqui. Glória a Deus. O cristão que tem as bem-aventuranças, que consegue viver segundo as bem-aventuranças, ele é um cristão que ele tem comunhão com Deus. E a conclusão é que o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, se você quiser chamar assim, ele é o fundamento ético, ou a base do reino. Por quê? Porque nele encontramos uma atitude amorosa, tanto para com Deus, como para com o nosso próximo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.